Meus irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. E eu convido aos irmãos a abrirem as escrituras no Salmo 75. Nós vamos ler a chamada à adoração no verso 1. Salmo 75, verso 1. Nós vamos ler a uma só voz. Salmo 75, verso 1. Deus nos chama para adorá-lo. Antes de nós lermos o verso, eu vou ler aqui o título do salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, salmo de Asaf, cântico. Leiamos: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vamos orar invocando o nosso Deus. Nosso Deus bendito, nós te rendemos graças. Rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor, na eternidade passada, nos escolheu, nos amou, nos viu como pecadores, mas mesmo assim, decidiu tirar-nos, ó Deus, do lamaçal de pecado, para nos dar a redenção por meio do teu Filho, e a salvação, ou seja, a aplicação desta obra por meio do teu Espírito Santo. Nós te rendemos graças, e estas são as maravilhas que narramos aqui nessa noite, e os nossos corações se enchem de júbilo por causa disso, porque são bênçãos espirituais, privilégios tão grandiosos que o Senhor concedeu-nos sem que merecêssemos. E ó Deus, mesmo assim, muitas vezes somos ingratos. Nessa noite, afasta do nosso coração a ingratidão, afasta do nosso coração, ó Deus, um espírito amargurado em relação às coisas do Senhor, e traga ao nosso coração o gozo, a alegria de servir a Jesus. Traga ao nosso coração a paz que excede todo entendimento. Eu te imploro, ó Deus, receba o culto que vamos prestar a Ti essa noite. Eu sou imperfeito, os meus irmãos são imperfeitos, portanto, as palavras dos nossos lábios, o nosso coração ainda é imperfeito, mas nós cultuamos a Ti por meio daquele que é perfeito, Jesus Cristo, e que Ele leve a Ti esse culto para a Tua aceitação. E ó Deus, como Tu és tão maravilhoso, um Pai tão bondoso, derrama sobre nós edificação por meio do Teu Espírito. Não nos deixe sair daqui nessa noite como entramos, mas nos alimente por meio da palavra lida, por meio da palavra cantada, por meio da palavra orada, por meio da palavra exposta e por meio da palavra encenada na Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus imploramos. Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, vamos ler o Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 10, verso 22 a 41, adorando ao nosso Deus bendito, por Ele ter nos dado Cristo como nosso bom pastor. Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 10, verso 22 até o verso 42, até o verso 42. E nós vamos ler de maneira alternada estes versos. Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 10, verso 22 a 42. Leiamos alternadamente. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo o homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode negar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Louvado seja Deus pelo nosso bom pastor, e porque as ovelhas de Deus escutam a voz de Cristo pela palavra, se submetem à voz de Jesus Cristo, ao seu bom pastor. Vamos cantar sobre esse pastor bendito com o cântico Em Cristo Só, e ainda de pé.
Sentar, queridos irmãos, nós vamos confessar os nossos pecados. Afinal, é isso que somos, pecadores. Abramos as Escrituras no livro do profeta Jeremias, capítulo 19. Eu lerei esse capítulo todo. Peço aos irmãos que acompanhem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 19. Lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem. Jeremias 19, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porém, esta cidade por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão seus inimigos, e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos moradores, e farei dessa cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre os cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel:
eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Queridos irmãos, é chocante essa cena aqui descrita, uma cena em que Deus levantaria os inimigos do seu povo para os matar, e eles mesmos se matariam e se canibalizariam. Por quê? Porque eles fizeram da sua cerviz dura, não ouvindo a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus, o pastoreio de Deus, por meio dos profetas. E o que aconteceu com eles então foi o que foi descrito pelo profeta aqui profeticamente: juízo temporal, que apontava para o grande juízo de Deus, ou seja, o juízo eterno. Esses dias do Antigo Testamento são chamados de dia do Senhor, que aponta para o dia em que Cristo julgará e lançará no inferno todos aqueles que não se humilharam e não obedeceram à voz de Cristo. Terrível essa descrição. E nós então, quando ouvimos isso, nosso coração se enche então de humildade, porque nós sabemos que somos pecadores. Nós não somos muito melhores do que essas pessoas, pelo contrário, nós só não vamos para o inferno por causa da graça de Deus, mas somos desobedientes ainda, infelizmente. Por isso, queridos irmãos, nesse momento, nós vamos curvar as nossas cabeças e orar, nos humilhar diante de Deus, suplicar perdão, sobretudo por nós não ouvirmos a palavra dele na boca dos seus profetas, ou seja, dos pastores, aqueles que anunciam a verdade da palavra. Vamos confessar os nossos pecados, nos humilhar perante o Senhor, e depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Felipe que nos eleve a Deus uma oração de confissão. Oremos silenciosamente. Como ódio na fumaça.
Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 63, louvando pela santa vingança dele em relação aos seus inimigos. Isaías 63, nós vamos ler de maneira alternada este capítulo também. Esse capítulo nós temos a oração também de Isaías em prol de Israel, que havia se tornado extremamente pecador e estava em inimizade contra Deus. Isaías 63, nós vamos ler de maneira alternada. Diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, o meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se tornou seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e conquistaram os seus Espíritos Santo, pelo que se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou com ele. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso e que Deus dará a mão direita de Moisés, que vendeu as águas diante dele, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? O homem não obedece aos vales, o Espírito do Senhor de Deus é santo, assim que haja meu para tirar o nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Queridos irmãos, nós temos aqui a descrição do juízo que cairia sobre os ímpios, mas Isaías orou confiantemente porque ele viu que o povo de Deus
havia se tornado ímpio, e ele então pede a Deus que renove a sua misericórdia, que derrame a sua graça, e devemos louvar a Deus, porque Deus faz isso nas nossas vidas, renova a sua misericórdia e graça para conosco. Vamos nos colocar de pé, e esse momento nós vamos dizimar e ofertar, e aqueles que vieram preparados, nós vamos cantar o hino 74, Senhor, me achei a ti, a ira santa mereci, o teu favor estende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste não me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Hugo, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão, querido irmão. Ao Senhor Deus, amado Pai, vem diante de Ti, Senhor, te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por Tua graça, por misericórdia, concedida a nós, Deus. Mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor ainda nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Prepara os nossos corações agora, Senhor. Seja pão e fé para a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço mais uma vez, Senhor. Amém. Deixe assentar, queridos irmãos. Vamos passar a pregação da palavra do Senhor. Abram comigo a palavra no livro de Zacarias, capítulo 11, versos 10 a 14. Hoje nós vamos terminar a parte que fala do bom pastor. Zacarias, capítulo 11, verso 10 ao verso 14. Nós vamos terminar esse trecho que vai falar sobre o bom pastor, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua ação. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, verso 10 a verso 14. Diz assim a palavra de Deus: tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois,
por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, este magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Vamos orar. Nosso Deus, quero te implorar que nesse momento o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe sobretudo, ó Deus, a idolatria do nosso coração. Nosso coração muitas vezes ama coisas, lugares, dinheiro, entre outras coisas, mais do que o Senhor. E isso chama-se adultério. Isso chama-se adultério espiritual. E todos nós nos tornamos como prostitutos cultuais por amar mais as coisas deste mundo do que a Jesus Cristo, a tua santa palavra. Este é um pecado que, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo e até mesmo os apóstolos, todos nós somos culpados. Infelizmente, como disse Ezequiel no seu capítulo 14, ó Deus, nosso coração tem muitos ídolos. Mas nesse momento, reconhecendo isso, eu quero te implorar: quebre esses ídolos do nosso coração, porque estes ídolos, ó Deus, eles nos atrapalham a ouvir a tua palavra. São eles que geram preconceito em nós acerca da palavra do Senhor pregada. Então eu quero te implorar: mate o nosso eu, mate esses ídolos do nosso coração, faça-nos fiéis ao Senhor, purifique com o sopro do sangue do teu Filho o nosso coração, os nossos lábios, todo o nosso ser, para que nesse momento, ó Deus, como os teus servos já pediram durante este culto, nosso coração seja um terreno propício para receber a tua palavra. Se o Senhor não matar o nosso eu, nosso solo é um mau solo, é um solo focado nas coisas deste mundo, focado, ó Deus, em rechaçar a tua palavra, repelir o teu pastoreio. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, sede propício a nós pecadores nesse momento. Me abençoe para que eu pregue, ó Deus, com sabedoria que vem do teu Espírito, cheio da unção do teu Espírito. Abençoe para que os teus servos estejam cheios do teu Espírito, para também ouvir a tua palavra. E não permita que, como o teu povo fez no passado, e nós lemos aqui em Isaías, o teu Espírito se nos torne inimigo por causa da nossa rebeldia em relação à palavra que ouvimos. Ah, Senhor, edifica a tua igreja nessa noite, e acima de todas as coisas, que o teu nome seja glorificado na pregação da palavra, que eu seja fiel ao pregá-la e os teus servos sejam fiéis ao ouvi-la. É isso que imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, há algumas semanas nós estamos vendo essa sessão que trata do bom pastor. Nós já vimos que o profeta, ele foi chamado aqui a participar como se fosse de uma grande cena de teatro, em que ele faria um personagem ilustre, que é o Salvador Jesus Cristo que viria. O profeta aqui, então, ele está encenando o Messias e o que aconteceria no ministério do Messias quando ele viesse. Nós aprendemos que esse trecho aqui é puramente apocalíptico. Ele é puramente algo que aponta para o futuro que viria. E desta maneira, o povo de Zacarias e aqueles que viveriam entre ele e até a vinda do Senhor Jesus Cristo poderiam buscar aqui sabedoria para o arrependimento verdadeiro, para receberem um bom pastor quando ele viesse. Afinal, eles não sabiam quando isso ia acontecer. E hoje nós vamos fechar esta parábola do bom pastor, tendo em vista que nós já vimos que esse pastor traria um pastoreio bendito no meio do caos, ou seja, ele pastorearia o povo de Deus
num momento muito difícil, em que as ovelhas estavam sendo mortas, tanto física quanto espiritualmente, e que os falsos mestres estariam dominando o seu povo. Nós já vimos que isso se cumpriu na vida de Jesus. Depois nós vimos que há uma verdade aqui terrível, que o Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, quando ele fosse rejeitado, e de fato isso aconteceu pelos judeus, ele entregaria os ímpios do seu povo, ou seja, de Israel, aos seus próprios pecados, como Deus faz com os ímpios. Nós vimos isso lá em Romanos 1, do verso 18 ao 32, ou seja, a punição que é para os ímpios, Deus entregar os ímpios à sua destruição, aos seus pecados, Deus faria com o seu povo, porque o seu povo rejeitaria Jesus, o pastoreio de Jesus. E hoje nós vamos ver a terceira verdade acerca do bom pastor, que é a seguinte: o bom pastor, ao ser rejeitado, disciplina o seu povo, e os humildes de espírito notam isso. Ou seja, o que agora nós vamos ver, que quando Deus fustiga com a sua vara santa o seu povo, os humildes de espírito, ou seja, as verdadeiras ovelhas, elas notam que é Deus quem está fazendo isso. Elas não só notam, mas elas se submetem, elas se arrependem diante disso. Vejamos essa verdade através desses versos 10 até o verso 14. Diz aí: tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Aqui nós vemos em primeiro lugar que o pastor quebra a vara chamada graça ou favor. Nós vimos no sermão passado, queridos irmãos, que esta vara que foi usada por ele e que seria usada por Jesus, demonstra o caráter do próprio Deus. Deus é um Deus gracioso para com seu povo, Deus é um Deus favorável para com seu povo, e nós vimos que este favor de Deus, essa maneira dele ser favorável ao seu povo, é algo que de maneira nenhuma nós merecemos. Nós já aprendemos diversas vezes que a graça de Deus é algo que nós precisamos, que nós necessitamos receber, mas no entanto, queridos irmãos, nós não merecemos, e por isso ela se chama graça, ou seja, um favor imerecido do soberano para aqueles que precisam de favor. E agora nós vemos aqui essa cena trágica e terrível de Deus sendo representado pelo profeta, ou seja, o Senhor Jesus Cristo sendo representado pelo profeta, quebrando a vara da graça, tirando o favor dele sobre o seu rebanho. E isso mostra o desagrado de Deus em relação à rebeldia do seu povo. Deus aqui, diante da quebra contínua da aliança pelo seu povo, ele deixa de cumprir as obrigações pactuais de abençoar esse povo. Nós devemos nos lembrar que quando Deus fez a aliança com seu povo, havia inúmeras promessas de bênçãos, caso houvesse obediência. No entanto, quando houvesse desobediência, Deus lhes daria outra coisa. Mas a tônica é que Deus sempre se manteria fiel à sua aliança, mesmo quando o povo não obedecesse os seus mandamentos. Mas a maneira como Deus é fiel à sua aliança, quando nós descumprimos os seus mandamentos, é que Deus traz sobre nós o lado negativo do pacto. O lado negativo do pacto é a punição do pacto. Deus havia prometido bênçãos por obediência, mas ele havia prometido a maldição do pacto na desobediência. Quando o seu povo não ouvisse a palavra, quando o seu povo não obedecesse, quando o seu povo rechaçasse os verdadeiros pastores que Deus deu, deixando aqueles pastores falar a esmo, não ouvindo a sua voz, o que Deus traria com o seu povo era a punição do pacto. E a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, esta verdade, esse axioma precioso da fé cristã. Quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel, mas Ele é fiel nas punições do pacto. É isso que Paulo quis dizer em 2 Timóteo 2,13, que muitas pessoas deturpam. Paulo disse: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O que Paulo está dizendo é esta verdade que estou aqui asseverando, ou seja, que quando nós somos infiéis a Deus, Deus permanece fiel à sua aliança.
a infidelidade traz um grande problema na nossa vida. O problema é que Deus sustém a sua graça. Os nossos símbolos de fé dizem que Deus pode reter a graça de uma pessoa, mesmo sendo crente, não de forma definitiva, mas pode reter a sua graça de uma pessoa de maneira que ela passe por maus bocados na vida, para que ela prove das punições do pacto, para que se arrependa. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui, anulando a sua graça na vida daquele povo, para que ao receberem as punições, eles entendessem que Deus estava totalmente insatisfeito com eles. Mas aqui há algo mais. Diz aí que ele quebra essa aliança com os povos. Esta aliança que ele tinha com os povos é uma aliança de proteção para com o seu rebanho. Essa mesma ideia, ela é descrita no livro de Oséias. No livro de Oséias, mostra-se que Deus anula a sua aliança com as aves, com os animais, claro, representando os ímpios, os inimigos de Deus, mostrando que quando ele fizesse isso, o seu povo receberia as punições, o seu povo seria perseguido e destruído. Aqui esta aliança então significa que Deus era quem segurava as nações para elas não fazerem mal a Israel, porque o povo de Deus, em comparação com os outros povos, era um povo pequeno, tacanho, e nem mesmo dado à guerra ele era. E quando então eles viviam em desobediência, Deus retirava a mão dos povos, permitindo que os povos assolassem o seu povo. Nós lemos isso muito bem aqui hoje, em Jeremias 19. O que Deus estava ensinando ali é esta verdade, que Deus estava tirando a sua proteção do seu povo, para que eles pudessem serem mortos, para que eles pudessem comer uns aos outros, para que eles pudessem se tornar inimigos uns dos outros, e terem os seus inimigos ao redor, lhes pressionando como num cerco. E aqui, queridos irmãos, Zacarias está salientando essa verdade como uma forma de alertar o seu povo e alertar o Israel futuro de que o mesmo aconteceria. A verdade aqui está sendo salientada porque aquele povo, aquela geração de Zacarias, eles deveriam pensar e lembrar-se que a mesma punição havia acontecido aos seus pais 70 anos antes. Havia 70 anos que Deus havia feito esta mesma questão, esse mesmo movimento de puni-los. Nos dias dos seus pais, Deus invalida a aliança e eles são massacrados. E agora, 70 anos depois, e 520 anos depois, quando Cristo viria, a mesma verdade estaria sendo pregada. Ou seja, os ídolos do coração daquele povo estavam afastando aquele povo de Deus. Eles estavam desprezando a Deus, negando o favor de Deus nas suas vidas. E a atitude apropriada de Deus em relação a esta questão era deixar que os inimigos fossem instrumentos de punição. Esse texto então, ele aponta para o futuro, quando Cristo viria. Quando Cristo veio, queridos irmãos, nós vemos que o povo de Deus se tornou o inimigo de Deus. Por isso, quando Mateus registra que o Senhor Jesus Cristo deixa Israel e vai para o Egito, ele diz: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, o que Mateus está dizendo é: Israel se tornou o Egito, Israel se tornou o inimigo de Deus, por rejeitarem a Deus, por rejeitarem a piedade, por rejeitarem a aliança. E nós vimos aqui que Cristo daria essa vinha do seu povo a outros povos, aos gentios, mesclados com Israel, para que eles pudessem produzir frutos de arrependimento, ao qual aquele povo não estava mais produzindo. Esse texto aqui se refere especificamente à destruição de Jerusalém no ano 70, 40 anos depois que Cristo foi crucificado, rejeitado pelo seu povo, em que Deus sustou a sua proteção e os romanos destruíram não só o templo, mas mataram mulheres grávidas, crianças, velhos, e eles todos se tornaram mimosos diante da punição do Senhor. Por isso o verso 11 diz: naquele dia, foi anulada naquele dia. Com essa palavra ou essa expressão naquele dia,
o profeta dá a entender aqui que o juízo de Deus não é por acaso, que ao passo que eles ficavam ali vivendo longe da lei, se afastando do justo governo de Deus, a vingança terrível de Deus veio sobre eles. O que o profeta está mostrando é que os judeus, eles receberam nos seus dias e receberiam no futuro, nos dias de Cristo, a justa punição por se afastarem de Cristo, por se afastarem de Deus na boca dos seus pastores, dos seus profetas. Por isso a expressão naquele dia é uma expressão enfática, como se o profeta tivesse dito assim: não atribuam a minha punição ao acaso. As coisas mudaram para pior porque vocês merecem isso. Agora suportem a maldade de vocês sendo punida. É isso que o profeta está dizendo aqui. Assim disse João Calvino. Eles deveriam entender, queridos irmãos, que as punições nas nossas vidas, elas não acontecem por acaso. Somos nós que atraímos as punições sobre as nossas cabeças ao rejeitar a Deus na palavra. O que o profeta está dizendo aqui, trocando aqui em miúdos, é o seguinte: todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus, as punições vêm sobre nós, e nós muitas vezes somos tão cegos que não percebemos que isso é punição de Deus sobre as nossas vidas. Vou ilustrar isso com uma história real. Eu conheci um indivíduo, líder da igreja do Senhor, que vivia uma vida ímpia, apesar de ser pastor. Uma vida que infelizmente não era libada para a posição que ele ocupava. E como um bom malandro, ele sempre fugia das punições. No entanto, Deus lhe puniu, em primeiro lugar, retirando a sua esposa. E quando algumas pessoas foram falar com ele que Deus havia lhe tirado a esposa como punição pelos seus pecados, ele ficou rindo e dizendo que aquelas pessoas eram como os amigos de Jó. Veja, ele deveria chorar e perceber que Deus ainda estava levantando pessoas para deixar claro que ele estava punindo ele pelos seus pecados. Depois disso, Deus lhe tirou uma igreja grande, boa, rica, uma igreja que ele estava lá há muitos anos e já, seguro. E Deus lhe foi tirando então a fama do ministério. Hoje ele é um pastor sustentado por alguns pastores, não tem igreja, não tem família, e até hoje não percebe que Deus o puniu pelos seus pecados. Isso acontece conosco. Às vezes nós dizemos: eu não aceito isso na minha vida, e aí nós ficamos doentes, os nossos filhos ficam doentes, nós perdemos o emprego, as coisas começam a acontecer na nossa vida, e nós pensamos que isso é uma fase ruim, isso é o acaso. Não, queridos irmãos, isso é a punição de Deus sobre os nossos pecados. Ou seja, o que o profeta está dizendo aqui é como se fosse o seguinte: abram os olhos, Deus está anulando a graça, então percebam as punições caindo sobre vocês. E veja que ele usa uma expressão apocalíptica naquele dia, e essa expressão, irmãos, como eu disse na liturgia, ela é uma expressão apocalíptica. Nós vemos em diversos livros proféticos essa expressão naquele dia, que substitui outra expressão que é no dia do Senhor, ou o dia do Senhor. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, esse dia, o dia do Senhor, é tanto um dia de salvação quanto um dia de juízo. Sofonias o descreve assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Amós 5 descreve assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Os profetas mostravam que naquele dia, ou o dia do Senhor, traz consigo uma realidade dupla, uma realidade de juízo e salvação. Por isso apontava também
para 2 dias específicos da história: o dia em que Cristo morreria na sua cruz, e por isso nós lemos aqui em Amós, era um dia de trevas e não de luz. Lembre-se que o sol se escureceu e teve, no meio-dia, às 3 horas da tarde, não houve luz na terra. Dia de trevas e não de luz. Mas o dia em que Cristo voltará, trazendo não mais salvação, mas juízo sobre aqueles, queridos irmãos, que não se submeteram. E é interessante como que Deus prega acerca desse dia, porque Ele nos ensina acerca desse dia através de vários eventos no Antigo Testamento. A destruição de Sodoma e Gomorra aponta para esse dia. Lembre-se, o inferno é descrito como fogo e enxofre. O que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre. Esse dia de salvação também para o seu povo, para o povo de Deus, é descrito lá no Egito, quando Deus pune os ímpios, matando-os, e salva o seu povo. Ou seja, a morte do Cordeiro salvou o povo de Deus. Por isso, no Antigo Testamento, essa expressão naquele dia era uma expressão que ia tinar os ouvidos dele, e eles ficariam sabendo, ó, aí tem coisa, nós precisamos ficar espertos, porque o profeta está falando de um dia que, se nós não arrependermos, nos será muito amargo, de grande destruição. Por isso esse texto aqui aponta, em primeiro lugar, para a morte de Jesus Cristo, que traria perdão e salvação ao povo de Deus, as pobres ovelhas do rebanho que Cristo pastoreou. Naquele dia, Deus esmagaria o seu filho, trazendo as punições do pacto, a morte sobre ele, para que fôssemos salvos. Mas aponta também para um dia a qual Jesus pregou na última semana do seu ministério. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo. Jesus disse que Jerusalém não mais o veria até que eles dissessem: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, não só apontando para a sua entrada triunfal em Jerusalém, mas o dia que ele voltaria, não no sentido físico, mas no sentido punitivo para Jerusalém, porque rejeitou a ele. O que o profeta então está nos ensinando é que no futuro haveria um dia do Senhor parcial, que apontaria para a grande ira do Cordeiro. E esse dia, irmãos, ele é descrito na história da humanidade, o dia em que Tito Lívio invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, em que Tito Lívio passou os espinhos nas costas do povo de Deus, ou seja, lhes trilhou as costas, apontando para aquela geração incrédula e para todos nós o que acontece com aqueles que são apóstatas, com aqueles que abandonam a palavra de Deus, abandonam as verdadeiras igrejas para seguirem as suas vidas da maneira como eles acham melhor. Esse texto aqui está mostrando para essa dura realidade que a igreja brasileira e as igrejas dos nossos dias enfrentam. Pessoas que fogem das escrituras, fogem da palavra dos pastores, para quê? Para viverem nos seus pecados, para amarem mais os seus pecados do que a Deus. E não percebem que estão caminhando para um dia terrível, o dia do Senhor. O dia, queridos irmãos, que diz o Apocalipse que todas as coisas vão fugir diante de Jesus, tamanha a ira de Jesus. E veja, você que é crente, ao ouvir algo assim, o que você se lembra? Eu me lembro da aliança e da salvação, e é isso que o texto diz. As ovelhas, as que fazem caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. O nosso texto mostra que as verdadeiras ovelhas daquele povo e as verdadeiras ovelhas dos tempos de Jesus, elas se manteriam fiéis, elas veriam aquela reação de desagrado de Deus, e elas, como aflitas e oprimidas, mas mais do que isso, humildes de espírito, o verdadeiro Israel de Deus, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, elas reconheceriam a autoridade de Deus, e mesmo quando Deus estivesse punindo o seu povo,
elas estariam fiéis, preocupadas com a palavra de Deus. Por isso, o reformador João Calvino diz assim: mas ele diz mais, que os pobres do rebanho perceberam isso, e assim ele mostra que, enquanto o corpo do povo seguia o caminho da ruína, alguns se beneficiavam dos flagelos de Deus, e assim nunca acontece que Deus castiga o seu povo sem alguma vantagem. Embora os réprobos resistam obstinadamente a Deus e não hesitem em ignorar seus julgamentos, e tanto quanto podem anulá-los nas suas vidas, ainda há alguns poucos que recebem o benefício e reconhecem a mão de Deus para se humilhar e se arrepender. O que ele está dizendo é que quando Deus pune sua igreja, em todos os tempos, as verdadeiras ovelhas, elas se humilham e se arrependem dos seus pecados. As verdadeiras ovelhas, então, são aquelas que aceitam a palavra de Deus, que veem os seus juízos punitivos como disciplina para a sua vida, como diz o salmista no Salmo 119, 76, que ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição. Por quê? Porque conheci os teus decretos. Assim diz também o autor de Hebreus, que nos ensina que Deus nos açoita, nós que somos filhos verdadeiros, porque se Deus não nos açoita, somos bastardos. As verdadeiras ovelhas sabem que Deus os corrige, fazendo o melhor, buscando trazer na vida deles a salvação consumada, e eles então se humilham e buscam conscientizar-se dos seus pecados, consertando sua vida diante de Deus. As verdadeiras ovelhas escutam a voz de Deus porque elas se preocupam com Deus e com a sua lei. Elas percebem que quando Deus está falando, elas não devem deixar de ouvir, e mesmo que seja uma palavra de juízo, e elas tomam aquilo para si. Elas entendem que Deus muitas vezes traz palavras duras nas nossas vidas, que Ele traz disciplina duríssima nos nossos corpos, nas nossas almas, para que não morramos no pecado. As verdadeiras ovelhas reconhecem que na santidade de Deus, Ele não pode, queridos irmãos, deixar o pecado na vida delas sem punição. Elas entendem que a boca dos servos de Deus fala a verdadeira palavra que fustiga com a vara. As verdadeiras ovelhas são, portanto, aquelas que não rejeitam a pregação fiel. Elas não fogem da disciplina pelos seus gostos pessoais. As verdadeiras ovelhas, como nós lemos aqui hoje, são aquelas que dizem ouvir a voz de Jesus, mesmo quando ele chama de servos inúteis, como Jesus chamou os seus apóstolos. Quando Jesus disse para os apóstolos: vão embora vocês também, e Pedro teve que dizer: só tu tens as palavras de vida eterna. Essas são as verdadeiras ovelhas. Você é assim? Não? Então se arrependa e não morra nos seus pecados. Você é uma falsa ovelha de Jesus. Você é um bode debaixo da ira de Jesus. Se arrependa. Peça a Jesus que te dê um coração maleável e que ame a palavra de Deus. Queridos irmãos, as igrejas dos nossos dias viraram um buffet, servindo, coisas variadas, programações inúmeras para as pessoas, pregações, autoajuda, água com açúcar, para que as pessoas se acheguem à igreja. Na verdade, elas deveriam fazer como os profetas fizeram: pregarem a lei, pregarem, a disciplina de Deus, porque as verdadeiras ovelhas vão ficar. Se Deus nunca quis pastorear bode, por que os pastores ignorantes dos nossos dias querem pastorear bodes? Isso é ignorância, isso é falta de conhecimento bíblico. E veja que esse texto aqui, implicitamente, ele tem por trás o cenário de que os falsos pastores, eles estavam amando aquela situação, ou seja, Deus entregar o seu povo ao juízo. Eles eram os maiores interessados. Por quê? Porque eles não queriam pastorear o povo de Deus, na verdade eles queriam vender as ovelhas. Eles jamais reconheceram que o que estava acontecendo era Deus quebrando o favor,
trazendo juízo e chamando-os ao arrependimento. Pelo contrário, eles continuaram vivendo a vida achando que Deus os favorecia com a sua providência, ou seja, eles estavam enriquecendo, as suas comunidades estavam prosperando, e este, queridos irmãos, é um grande engodo, uma grande cilada para os nossos dias. Nós pensamos que quando as coisas estão indo bem, que um momento das nossas vidas as coisas estão dando certo, que Deus está conosco, e muitas vezes Deus está dando corda para que nos enforquemos. As pessoas hoje pensam que os resultados favoráveis na vida, Deus está com elas, mas isso não é verdade. E eu quero mostrar para vocês isso através de uma ilustração. A ilustração bíblica de um homem que era o segundo coração de Deus, um homem chamado Davi. Um homem chamado Davi, no ano em que os reis deveriam sair para a guerra, ele ficou em casa, no seu palácio, no conforto da sua casinha. Casinha eu estou sendo irônico, viu? Era uma baita de uma casa. E lá do terraço, ele viu uma mulher, né, que era parente de Aitofel, um homem que o odiava. Então ela estava lá por causa dele, para o colocar em laço, e Davi a possuiu, e aquela mulher engravidou. Só que até aquele momento nada errado havia acontecido na vida dele. O seu exército estava ganhando a guerra, ninguém tinha descoberto o pecado. A mulher aparece grávida, Davi então arma um plano: vão matar Urias, né? Primeiro vão fazer o seguinte: Urias, vai para sua casa, deita com a sua esposa. Ou seja, ele quis encobrir a gravidez dela como se ele tivesse engravidado ela. E aquele homem fiel falou assim: não, os meus irmãos estão lá na guerra lutando, eu vou ficar na minha casa não, com a minha esposa, na comidinha quente, na cama bonitinha, cheirosa, não vou não, vou ficar aqui. E aquele homem, por fidelidade, não se demoveu. Imagina o Davi pensando: nossa, que maldição esse homem ser fiel, né? Ele podia ser picareta que nem eu, né? Imagina ele pensando nisso. Para que esse homem inventou de ser fiel agora? O que ele fez? Mandou ele para o fonte de batalha. Ó, Joabe, põe ele lá onde as pedras caem. E aquele homem foi morto. Durante 8 meses, quase 9, Davi escondeu seu pecado. O exército do povo de Deus ganhava. Ele se tornou mais rico, mais poderoso, até o dia que Deus mandou o profeta, falou assim: você tem que morrer. E agora, porque você possuiu a mulher de um homem às ocultas, o seu filho vai possuir as suas mulheres na frente de todo mundo. E isso de fato aconteceu. Davi teve o mesmo erro que muitos crentes têm hoje, ou seja, achar que por um momento as coisas estão dando certo e nós estamos vivendo do pecado, que Deus nos é favorável. E ele teve que aprender que Deus é favorável quando nós somos fiéis, mesmo que isso nos traga dificuldades. Verso 12: eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. O ofício do pastor termina, mas veja que há um último aqui apelo, um último tiro, a última bala do revólver, por assim dizer. Porque aqui Deus manda o profeta apelar à consciência dos ouvintes. Deus apela à consciência dos ouvintes na tentativa de os despertar do estupor que eles estavam pelo pecado. Nós temos que aprender que o pecado ele é cauterizante da nossa mente. O pecado ele vai nos cauterizando para que cada vez mais não o sintamos. Sabe quando você está com uma ferida aberta, né? Hoje não mais isso acontece, mas você pode ver isso em filmes de faroeste, por aí vai, né? A ferida está aberta, aí você vem com aquele ferro quente, queima, e a pessoa para de sentir aquele lugar, cauterizou. Ela não sente mais. O pecado fez isso. Por isso, quando Paulo foi falar do pecado na vida da igreja, dos falsos mestres, ele diz assim: olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizado a própria consciência. A ideia de Paulo
é a mesma que por trás do profeta, ou seja, quanto mais nos entregamos ao pecado, quanto mais não resistimos o pecado na nossa vida e resistimos à palavra, a nossa consciência vai se cauterizando e nós não somos mais despertados pela palavra de Deus. E aqui Deus então está apelando à consciência como se tentando reverter todo esse efeito de pecado. É como se ele estivesse dizendo assim: gente, põe a mão na consciência, pensem bem, vejam o que vocês estão fazendo. Sabe quando você dá conselho para alguma pessoa, você sabe que ela vai entrar num buraco muito grande, você fala assim: meu filho, põe a mão na consciência, pensa um pouquinho, veja só, isso não vai dar em bom caminho? É como se Deus estivesse fazendo aqui. E Deus, irmãos, está apelando à consciência através dessa pregação incisiva, mostrando que a pregação incisiva é que toca a nossa consciência, que incomoda. A pregação incisiva é que faz afetar a consciência, então a nossa alma, levando ao arrependimento. Por isso Deus sempre fez os seus profetas pregarem incisivamente. Por isso que quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, Deus fez Pedro um homem corajoso e um homem que disse assim: judeus, vocês mataram Jesus, vocês colocaram ele naquela cruz, vocês são culpados disso, vocês merecem a condenação. E o que o Espírito fez no coração deles? Compungiu o coração. Por quê? Porque Pedro pregou para eles: vocês são bonzinhos? Vocês têm valor? O Espírito Santo se move em vocês? Não, ele apontou para eles: vocês são pecadores, miseráveis, mataram o autor da vida, escolheram um pária no lugar de Jesus. E é isso, queridos irmãos, que a verdadeira pregação ela tem que fazer: afetar nossa consciência, fazer ver-nos quem de fato nós somos, porque nos assentamos nesse banco achando que somos bonzinhos, que merecemos estar aqui, que isso é algo nosso, essa é a nossa casa. Não, queridos, essa é a casa de Deus, que Ele requer santidade, que Ele requer uma vida santa e piedosa. Esse não é o seu lugar. Se você vai numa igreja e se sente bem nela, saia correndo dela. O lugar da pregação é um lugar para você se sentir mal, para você sair daqui pensando quem você é, um miserável. Pregação não é para afagar ego de ninguém. Pregação não é para falar que você é bonitinho, porque a Bíblia não nos escreve assim. O que Deus está fazendo aqui é isso: despertem, vejam quem vocês são. Por isso ele diz: se parece bem. Ele queria que eles julgassem a questão com a consciência, ver que eles estavam rejeitando o bom pastoreio de Deus e rejeitariam o seu filho, que Deus havia dado tudo a eles para serem transformados, para viver uma vida arrependida, mas eles não queriam. Por isso ele diz: deixai se vocês não quiserem. Se a consciência de vocês estiver tão cauterizada, eu não quero nada do meu salário. Por quê? Porque Deus quer coisas de boa vontade. Deus não quer obediência forçada. A obediência tem que brotar de corações conscientes, afetados pela pregação, no intuito de amar a Deus, de fazer para Deus sem querer receber em troca, de fazer para Deus com o coração cheio da consciência de quem nós somos. E aqui parece que eles são afetados, né? Porque diz que eles pesaram o salário do pastor, 30 moedas de prata. Aqui, irmãos, as moedas naquela época não tinham valor como as nossas, né? R$1, a moedinha de R$1 vale R$1, de 50 e por aí vai. Naquela época não. O salário, então, as moedas tinham que ser pesadas, para ver se aquele peso correspondia ao valor delas. Por isso eles pesaram aqui as moedas. E aí você pode pensar assim: pastor, eles arrependeram, né? Porque 30 moedas de prata é dinheiro demais, né? Parece até o Silvio Santos, né? Vou pagar você em barra de ouro que vale mais do que dinheiro, né? Não, parece um grande preço, mas não é. A prova que a consciência deles foi afetada são essas 30 moedas de prata.
A palavra então cauterizou a mente deles. A palavra deles encontrou um coração duro como de diamante. E veja, queridos irmãos, que Zacarias já havia dito isso no capítulo 7. Sim, vocês fizeram o coração de vocês como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos envia pelo seu Espírito, mediante os profetas. Daí vem a grande ira de Deus sobre vocês. Zacarias já tinha falado: vocês vão ficar empedernidos. E como você pode saber então que eles ficaram empedernidos? O que valia 30 moedas de prata? Êxodo 21, 32 vai te dar a resposta. Se o boi chifrar a um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Na lei civil de Israel, esse era o preço de um escravo. E queridos, eu não estou menosprezando a vida humana aqui, como se um escravo valesse menos como um ser humano que um homem livre. Não é isso. O que eu estou notando aqui é que funcionalmente, naquela época, um escravo valia menos do que um homem livre. Ou seja, o trabalho de um escravo valia menos do que o trabalho de uma pessoa que era livre. Então nós estamos falando aqui de valor funcional. A ideia, portanto, é a seguinte: o pastoreio de Deus, a função de Deus, está sendo comparada com o valor o trabalho de um escravo. O trabalho de Deus de lhes dar a palavra, de mandar os seus profetas, de lhes governar, de ser paciente, era a mesma coisa que um escravo fazia para eles. A ideia do texto então é mostrar que essas pessoas não valorizam Deus e o seu pastoreio nas suas vidas. A ideia deles é que Deus vale o mesmo do que um escravo, e por isso eles estão rejeitando a Deus. E aqui, queridos irmãos, eles estão pagando mal para ficar livre de Deus. Sabe aqueles ímpios que já não aguentam mais os seus cônjuges e se dispõem de boa parte da sua fortuna, falando assim: eu não aguento mais, o que você quer? A metade do reino, pode ficar, eu não aguento mais. É muito isso que está acontecendo aqui. Ou seja, eles estão pagando para ficar livre de Deus. E é curioso, queridos irmãos, que essa dinâmica que está acontecendo aqui, aconteceria nos dias de Jesus, é algo que acontece nas nossas igrejas. Pessoas que querem ficar livres de Deus, pessoas que tomam o pastoreio de Deus nas suas vidas como desprezível. Por quê? Porque elas não escutam os pastores pregando, não escutam os conselhos dos pastores, elas não ouvem a palavra, não meditam na Bíblia, não leem a Bíblia. Ou seja, o que elas estão fazendo? Quero ficar livre do Senhor, quero me dedicar ao pecado. E estão mandando Deus embora nas suas vidas. Livre, não quero saber mais. E é interessante que isso aparece muito na dinâmica dos dízimos. Quantas pessoas dão dízimo para Deus para receberem mais de Deus? Quantas igrejas a gente vê que as pessoas dão muito para receber mais de Deus? Na verdade, elas não estão assumindo uma postura de ovelhas. O que elas estão fazendo é: eu quero usufruir de Deus, Deus não vale nada para mim, o que Ele vale é que Ele pode me dar. Comparando Deus com 30 moedas de prata. E é interessante que o profeta, diante disso, ele recebe as moedas profeticamente aqui, simbolicamente. Mas no verso 13, Deus manda ele fazer uma coisa. Então me disse o Senhor: joga isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Deus manda que o profeta faça isso, mostrando que eles estavam rejeitando a ele, numa atitude desdenhosa para com Deus. E queridos irmãos, aqui Deus faz isso porque Deus não pode receber das nossas mãos algo que é feito sem um coração puro e sincero. Deus não recebe das nossas mãos algo que não provém da verdadeira religião, que é de obediência a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu não recebo isso de vocês, o coração de vocês está impuro, vocês estão fazendo isso para ficar livre de mim, então isso não vale nada para mim. A atitude deles não provinha de fé, a atitude deles era de um coração duro, por isso era pecado, porque Deus
antes de aceitar o que fazemos, ele tem que aceitar a nossa pessoa. E depois ele aceita o que fazemos, que é de acordo com a palavra dele. Hebreus 11 diz isso, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, ou seja, dessa oferta, dessa vida de fé, também mesmo depois de morto, ele ainda fala. O que Hebreus está dizendo é: por que Deus aceitou a oferta de Abel? Não é só porque a oferta de Abel era a oferta de acordo com a palavra, mas também porque o coração de Abel era de acordo com a palavra. O coração de Abel vem antes da oferta de Abel. E o que Deus está mostrando para eles aqui é: o coração de vocês é mau, e eu não aceito isso da mão de vocês. Podia ser mais do que 30 moedas de prata, podia ser todo o ouro do mundo que ele não aceitaria. E aí Deus faz uma ironia. Ele diz aí: esse magnífico preço que eles me deram. Deus está sendo irônico. O pagamento foi irrisório. O pagamento era a comparação de Deus com o escravo. Então Deus está sendo irônico. É como se ele dissesse: é isso aí que eu valho para vocês? O meu grande preço é um preço de um escravo? Mostrando o desprazer dele com aqueles que o estimavam como um escravo. Meus irmãos, mesmo que a vida humana tenha um valor enorme, ao passo que Jesus teve que morrer por nós, a vida humana jamais pode ser comparada à infinitude do valor de Deus. Deus e o seu valor é muito maior do que dos seres humanos. Na verdade, nós nem podemos pesar Deus numa balança e lhe atribuir algum valor, porque Ele é infinito em seu ser. Quanto mais atribuir a Ele um valor de um escravo. Pensamento que permeia hoje o nosso povo. Atribuir a ação de pastoreio de Deus a algo que não é nada. E eu vou provar para vocês. Imagine que o seu filho, que você investiu tanto tempo nele, tanto recurso financeiro nele, dissesse para você assim: papai, mamãe, quero largar tudo agora e ser pastor. Talvez você pense assim: isso é uma bênção. Mas grande parte das pessoas nas igrejas hoje vão torcer o nariz, provando para elas que a maior vocação dos nossos dias é usar a Deus para ser rico, mostrando que as pessoas dos nossos dias têm uma extrema ignorância para as coisas de Deus, mostrando que elas desprezam o ministério, a pregação, a fala de Deus por meio dos seus servos. E pode acreditar, eu já vi isso acontecendo em igrejas muito mais saudáveis do que as nossas. Veja então que o desprezo é tão grande que é como se Deus fosse inferior a eles, porque diz o texto: foi o preço que vocês me avaliaram. Ou seja, essas pessoas desprezam tanto a Deus que elas começaram a avaliar a Deus. Meus irmãos, isso é uma doutrina básica do cristianismo. Os irmãos que estão fazendo o curso de catecúmenos, eles aprenderam comigo uma coisa aqui, que nós temos que aprender no princípio da nossa fé. Eu mostrei para eles que a palavra teologia não é o estudo de Deus, porque Deus é muito maior do que nós e Deus não é o nosso objeto de estudo. Mas teologia é o estudo daquilo que Deus fala de si na Bíblia, porque Deus está acima de nós e Ele não pode ser como menor, um objeto de estudo para nós. Mas o que fazemos hoje é isso, considerar Deus como inferior, e avaliamos. Ou seja, como é que está minha vida agora? Deus está me dando coisas boas? Ah, Deus bom, não é? Não, Deus está me tirando coisas. Deus, faço não, né? Estou ficando nervosinho. Quantas igrejas as pessoas falam: põe Deus na parede, exige dele, ora mandando Ele te dar as coisas. Veja que eu estou pregando um texto aqui de 2.500 anos e é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas não notam o que elas fazem com Deus, como se pudessem colocá-lo numa balança, o seu pastoreio ser avaliado.
Irmão, eu vou te ilustrar isso. Imagine que você trabalhasse hoje na maior empresa do mundo, ou no maior conglomerado de empresas do mundo. Seu patrão lá, o dono da empresa, tem bilhões no banco. E aí você escreve uma cartinha, né? E entrega lá para o seu gerente regional, né? Fala assim: o que é isso? Isso aqui é uma avaliação do nosso presidente, lá do dono da empresa. O que queria fazer com aquela cartinha sua? Se a gente não pode fazer isso com os homens, quanto mais com Deus, não é mesmo? E Deus então diz: lança isso no oleiro fundidor. Veja que esse homem, oleiro fundidor, é um homem que trabalhava no templo. Ele fazia vasos para o templo, e ele fazia os metais que eram usados no templo, ou seja, purificava e moldava os metais que eram usados no templo. E aí Deus diz: lança lá no templo isso, no oleiro. Por que ele lançou isso no templo? 2 motivos. Em primeiro lugar, foi lançado no templo porque era um local onde os líderes demonstravam indiferença com Deus. Era um lugar onde a falsa religião estava tomando conta, um lugar de falsa adoração. O coração dessas pessoas ia para o culto vazio, e eles lá estavam desprezando a Deus. Tudo que eles faziam lá era mecânico, ou seja, ouviam, cantavam, ofertavam, sacrificavam, tudo mecanicamente, mas o coração deles desprezando a Deus. Eles eram indiferentes para com Deus, pouco importava servir a Deus. Então Deus diz: lança lá que tem que ser lançado, é o lugar da indiferença. Em segundo lugar, nós vimos aqui que os oleiros fundidores, eles estavam ligados à idolatria. Lá em Jeremias, os oleiros fundidores tinham a ver com a idolatria do povo de Deus. Eles também faziam as imagens de escultura do povo de Deus. O que o profeta aqui está implicitamente dizendo, dizem os bons comentaristas, é que quando então nós deixamos o verdadeiro Deus, o que nos resta é adorar falsos deuses de ouro, prata, madeira e por aí vai. Ou seja, quando deixamos o pastoreio de Deus, o que vive na nossa vida, o que fica para nós é a adoração a falsos deuses inventados pelo nosso coração, deuses imaginários que são representados naquela época lá por imagens de ouro, prata e bronze, mas que nos nossos dias são representados por riquezas, empregos, dinheiro, poder, fama, coisas da vida. Ou seja, ao deixar a Deus, nós vivemos na idolatria. Verso 14 para finalizar: então quebrei a segunda vara, chamada laços ou união, para romper a irmandade. De uma vez então aqui agora nós temos o papel do pastor acabando. Agora nem apelar à consciência ele vai mais. Aqui todo traço do bom pastoreio dele é tirado na vida dessas pessoas, porque eles rejeitaram Deus completamente. Deus tira completamente o pastoreio dele na vida delas, tirou a graça. E se tirou a graça, o fruto da graça também acaba. Não tem união, não tem harmonia entre Deus e o seu povo, e nem entre o seu povo. Não haveria paz com Deus, não haveria paz entre eles. E isso, irmãos, já havia acontecido nos dias de Isaías. Nós lemos aqui: eles foram rebeldes, contristaram o Espírito Santo, e o Espírito Santo se tornou o inimigo deles e pelejou contra eles. Ou seja, rejeitar a Deus faz com que Deus se torne o nosso inimigo, castigando a nossa dura serviço, trazendo punição. E Ele faz isso fazendo com que nós tenhamos uma vida de guerra uns com os outros, não suportando uns aos outros. Por que você acha que tantos casamentos acabam nos nossos dias? Punição de Deus por desobediência. Uma vida sem graça é uma vida sem união.
Deus retira a sua bondade e nos deixa destruir a nós mesmos, a nossa família, as nossas igrejas, destruir o seu próprio povo, para que a nossa punição seja mais abundante. E veja, queridos irmãos, que essa cena se cumpre literalmente em Jesus Cristo. Como eu estou dizendo em todo esse sermão, em todos os outros, esse cenário é aquilo que acontecia nos dias de Zacarias, aconteceria com Jesus e acontece hoje conosco. Por isso é um livro apocalíptico. Mas deixa eu ler a cena para você. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? O que a gente tem a ver com isso? Isso aí é com você, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Falta de arrependimento de verdade, remorso. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo foi chamado Acedalma, o campo de sangue. O que esse texto nos ensina aqui então é sobre Jesus, o bom pastor, sendo rejeitado. O bom pastor que viu as pobres ovelhas do rebanho como ovelhas que não têm pastor e as amou. O bom pastor que pregou o evangelho para o rebanho. O bom pastor que curou enfermos. O bom pastor que libertou os endemoniados. O bom pastor que deu pães e peixes para quem estava com fome. O bom pastor que apelou à consciência até dos apóstolos. O bom pastor que mostrou que aquele povo estava perdido e que deveria confiar somente nele para a salvação. O bom pastor que disse para eles: vocês estão sendo oprimidos, mas tomem o meu fardo da salvação, que é leve. O bom pastor que foi rejeitado pelos líderes e pelo seu povo, como disse, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. O bom pastor que tentou pastorear aquele povo, fazendo deles como pintinhos protegidos, mas eles não quiseram, o trocando por um assassino. O bom pastor que foi deixado e entregue na mão de homens ímpios e terríveis para ser morto, os romanos. O bom pastor que foi morto por mãos iníquas. O seu pastoreio foi avaliado assim, como um beberrão, um comilão, alguém que andava com prostitutas e cobradoras de impostos, alguém que os líderes disseram: tem demônio, por salvar prostitutas e cobradoras de impostos, que a sua própria família disse: ele está louco. Os líderes de Israel, irmãos, e aquele povo sem arrependimento, rejeitaram o nosso Senhor, avaliaram ele como um escravo. Mas sabe o que é mais brilhante em tudo isso? Abra comigo Filipenses 2. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui é no grego doulos, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo é: ainda que Jesus não fosse um escravo de verdade,
Ele se fez como um escravo para nos salvar. Ainda que ele valesse mais do que todas as coisas juntas, e não há como, irmãos, aquilatar o valor de Jesus. Ele viveu como um escravo, como um pária, como alguém que foi entregue na mão dos homens mais ímpios dos seus dias, para nos salvar, para que jamais a vara da graça e da união fosse destruída na vida daqueles que creem, para que nós, as pobres ovelhas do rebanho, ouvissem a sua voz de um escravo, para a nossa salvação. Esse é o Senhor Jesus. Você vai rejeitá-lo nessa noite? Talvez já tenha rejeitado durante todo esse sermão, ao não ouvi-lo com um bom e reto coração. Primeira aplicação: a principal sabedoria dos homens, nós sabemos, é considerar atentamente a mão de Deus. Mas quase todos parecem estar imersos em um estado de estupor. Quando o Senhor os fere, eles ficam como que maravilhados, e nunca, como já dissemos, olham para a mão do batedor, ou seja, para aquele que está ferindo a disciplina. Quando o Senhor os cuida livre e bondosamente, eles exultam em sua própria devassidão. Portanto, sob qualquer tipo de tratamento, eles são intratáveis, pois não atendem a Deus, mas fecham os olhos, endurecem o coração, se cobrem com muitos véus. Em suma, encontramos a cegueira do mundo sempre ligada à perversidade, de modo que em vão fingem ignorância, pois não atendem a Deus, mas ao contrário, lhe dão as costas e obscurecem a luz clara com a sua maldade. João Calvino. Segunda aplicação: nada destrói tão certamente e tão inevitavelmente um povo, uma igreja, quanto a quebra da vara da graça e da união. O enfraquecimento da graça leva o enfraquecimento da irmandade, porque com isso nos tornamos uma presa fácil para o nosso inimigo comum. Isto se segue à dissolução da aliança entre Deus e aqueles que vivem na decadência da religião. Quando há abundância da iniquidade, o amor esfria. Não é de admirar que aqueles que se afastaram de Deus fazem com que Deus se afaste cada vez mais deles. Quando a vara da graça é quebrada, a vara da união não fica. Um povo sem igreja se torna um povo arruinado. Uma igreja sem graça e sem união não subsiste. Terceira aplicação: tão injusta quanto a avaliação dos labores do profeta por essa quantia de um escravo, muito mais injusta é a traição de Cristo pela quantia desprezível, aumentando a vergonha que ele sofreu por nós. Sempre se espante com a maravilha da graça que fez Jesus descer do seu palácio de glória para ser rejeitado e escarnecido para a nossa salvação. Espante-se, irmãos, com quão bondoso é Cristo de deixar a glória para vir morrer por você, escravo do pecado. Quarta aplicação: não despreze o pastoreio de Deus na sua vida. Sabe como você despreza o pastoreio de Deus na sua vida? Desprezando a palavra pregada pelos pastores fiéis. Por isso, não despreze um pastor fiel. Hoje são muitas as igrejas que mandam seus pastores embora porque eles são fiéis. São muitas as igrejas que remuneram mal os seus pastores para que eles desistam e eles fiquem livres dos seus pastores.
Isso mostra como algumas pessoas não dão a mínima importância para o pastoreio de Deus e a mínima importância para a sua alma imortal. Essas pessoas já rejeitaram a Jesus há muito tempo. Essas igrejas já rejeitaram Jesus há muito tempo. Sabe, irmãos, as pessoas não se dão conta da loucura que é deixar uma igreja onde se prega de verdade a palavra. Elas não se dão conta da loucura que é isso. Elas não se dão conta o quão cegas elas estão, e que elas estão desprezando o pastoreio de Deus. E hoje a gente tem aquele papinho do povo de Deus: igreja é tudo igual, Jesus está lá da mesma maneira. Essas pessoas não estão lendo Apocalipse. Jesus disse que ia acabar com a igreja de Éfeso. Ele disse que ele ia vomitar a igreja de Laodiceia. Que Bíblia esse povo está lendo? Quinta aplicação: o lugar onde Deus era desprezado era o templo. Lembre-se, Jesus disse: vocês transformaram a minha casa de oração em covil de salteadores. Deus hoje é mais desprezado na vida, na casa dos crentes e nas nossas igrejas. Os crentes hoje não desejam mais obedecer a Deus. Os crentes hoje não desejam mais adorar a Deus de coração puro e segundo as normas de Deus. A nossa adoração hoje se tornou uma coisa apenas para o nosso bem e nosso entretenimento. Quantas igrejas fazem do culto um carnaval para que as pessoas se sintam bem? Deus não está nisso. Quantos pastores não falam dos pecados das suas igrejas para que as pessoas fiquem ali para se sentirem bem? Ou se sintam bem para ficarem ali, né? No entanto, há muitas igrejas sérias em que o culto é ordeiro, mas que as pessoas também não estão nem aí para Deus. Elas vão apenas por costume. Papai é presbiteriano, mamãe é presbiteriana, vovô é presbiteriano, então eu sou presbiteriano e eu vou na igreja porque eles foram. Deus não aceita isso. Deus quer todo o seu coração e sua obediência. Se você não dá isso a Deus, Deus também não se dá a você. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua casa. Deus quer o seu casamento. Deus quer a maneira como você trata o seu filho. Trabalha, paga os seus impostos, dirige, fala, anda, veste. Deus quer tudo. Ou é tudo ou não é nada. Esse é o Deus da Bíblia. Isso é o que Ele requer de nós. Estamos fazendo isso? Se não, vamos nos alimentar de Jesus agora, para que Ele mude o nosso coração para fazermos isso. Vamos cear. Bruno, por favor, vem aqui à frente. Weder, por favor, vem aqui também. Ô Bruno, por favor, traga o álcool para nós nos higienizarmos aqui. Vamos lavar nossas mãozinhas. A gente sabe que o que contamina o homem é o que vem do coração, mas esse momento de pandemia, meus irmãos, Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus aqui, irmãos, está na noite em que ele seria vendido como escravo, crucificado para a nossa salvação. E ele está aqui preocupado com as pobres ovelhas do rebanho, pastoreando-as, dando mais dele para a alma combalida delas. Em seguida, todos os apóstolos deixariam Jesus. Mas em seguida também, quando Jesus ressuscitasse, ele ajuntaria para si aquelas ovelhas perdidas. Por isso a Santa Ceia, irmãos, esse alimento espiritual tão bendito, não é o principal. O principal alimento da nossa vida não é a Santa Ceia, é a palavra de Deus. Mas a Santa Ceia é um alimento maravilhoso, qual depende da palavra. Por isso eu leio a Bíblia aqui. A Santa Ceia sem a exposição da Bíblia e sem o ensino da ceia, não é ceia, é misticismo puro. A Santa Ceia sem confessarmos os nossos pecados, sem entendermos o que é ser do corpo de Cristo, o que é que Cristo fez por nós, também não é ceia. É atração de juízo para as nossas vidas. Por isso, o que nós vamos fazer aqui nessa noite não é um memorial, é um alimento espiritual muito sério. Paulo mostrou que os coríntios, ou seja, os irmãos lá de Corinto, estavam morrendo. Por quê? Porque estavam brincando com a Santa Ceia. Eles não tinham comunhão com a igreja uns com os outros, e Deus os estava matando, literalmente, e enfermando muitos deles. Então, queridos irmãos, nós tomamos a Santa Ceia não é porque nós não temos pecado, todos nós temos. Se fosse assim, ninguém tomaria. Mas nós tomamos a Santa Ceia porque entendemos que Cristo morreu por nós, que nós não merecemos a graça e a salvação, e que nós precisamos desse alimento espiritual para o fortalecimento da nossa alma. Nós entendemos a verdade como os puritanos diziam: nós somos mendigos na mesa do rei. Esta é a verdade. Então você que é membro de uma igreja evangélica, genuinamente cristã, farte-se de Cristo nessa noite, confesse a Deus o seu pecado, vá diante dele, suplique graça, deixe o seu pecado e ele vai lhe conceder alimento espiritual para a sua alma. Nós vamos nos alimentar do próprio Jesus. Tendo dito isso, irmãos, estes elementos aqui não vão mudar. O corpo de Jesus não está aqui literalmente, mas pelo Espírito Santo ele nos comunica todos os benefícios da morte e ressurreição de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar. Senhor Deus, Rei dos altos céus, te agradeço por esse momento singular de nos alimentarmos do teu Filho. Já nos banqueteamos dele pelas Escrituras, pela pregação, mas agora eu quero te implorar que o Senhor também nos sirva esse banquete espiritual, que o teu Filho, ó Deus, se doe a nós nessa noite, mais e mais, alimentando-nos para a salvação. Para isso, ó Deus, eu te imploro, perdoa os nossos pecados. Aquilo que vimos no sermão aqui hoje, muitas vezes acontece conosco. Cegos, guiando cegos, rejeitando o Senhor, desprezando o teu pastoreio. Por isso eu quero te implorar, perdoa-nos, permita-nos participar de maneira piedosa, santa, a tomar para as nossas vidas alimento para a salvação. E eu te imploro, se o Senhor nos fustigar com a tua vara, não permita que morramos nos nossos pecados, mas que confessemos e deixemos para encontrar graça diante do Senhor. Sê propício a nós pecadores, ó Deus, em nome de Jesus. Tire esses elementos do uso comum para o uso espiritual do alimento da Santa Ceia do Senhor. Abunda-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo. Encha-nos do teu Espírito Santo nesse momento.
em nome de Jesus. Amém. Na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: "Esse é meu corpo, que é dado por vós", ou seja, pelas ovelhas dele. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, aqueles que forem cear, quando os irmãos forem se aproximando, se coloquem de pé para que eles distinguam quem for cear. Por semelhante modo, queridos irmãos, depois de haver ceado, nosso Senhor também tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim." Aqueles que tomaram do pão também devem tomar do cálice do nosso Senhor. Algum irmão foi omitido dos elementos da Santa Ceia? Não? Vamos nos colocar de pé então, encerrando o culto nessa noite. Senhor Deus, te agradecemos por este alimento espiritual tão bendito. Faça-nos melhores ovelhas, Senhor. Muda os nossos corações. Perdoa o nosso adultério, ou seja, a nossa idolatria. Faça com que sejamos, ó Deus, servos fiéis, piedosos, que escutam a Tua palavra, mesmo no meio das lutas e dificuldades, mesmo no meio da disciplina do Senhor, e nos leve, ó Deus, ao caminho reto do arrependimento. É apertado? Sim, mas é o caminho da salvação. Gera em nós, ó Deus, arrependimento verdadeiro para a vida. Gere nas nossas igrejas arrependimento verdadeiro para a vida. Muda a nossa realidade, Senhor. Vivendo um tempo difícil, como o tempo de Cristo e do profeta, em que a Tua palavra e o Teu pastoreio são rejeitados. Muda isso. Dê entendimento
àqueles que são crentes, para que entendam que eles devem se engajar na igreja, amar a igreja, prezar pela fidelidade dos seus pastores, prezar pela fidelidade nas suas vidas. E é assim, ó Deus, com a graça do Senhor abundando, que nós seremos unidos e o mundo nos reconhecerá, como Jesus disse, que o mundo nos veria por amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Nos dê essa graça. Dai-nos igrejas saudáveis, dai-nos famílias saudáveis, dai-nos pastores saudáveis, presbíteros, diáconos. Senhor, faça uma reforma e avivamento nos nossos dias, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai bendito e a comunhão, consolação do Espírito sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém. Desde assentar, queridos irmãos.